Fala pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo aqui sobre stop loss, né? Muita gente tem me perguntado aí qual que é a minha estratégia de stop loss, se eu uso, se eu não uso. Então eu já vou adiantando que eu não uso stop loss nas minhas operações. Então eu vou falar aqui sobre se é possível você estar operando desse jeito, quais as maneiras que existem, mas já adiantando que operar sem stop loss não quer dizer que você não vai tomar stop. Isso é a primeira coisa. Pode sim existir a possibilidade de você tomar o stop e eu vou explicar mais na frente como que isso vai funcionar. Mas quero mostrar aqui nessa tela do CAD-JPY, que vocês podem ver que tem várias entradas aqui que eu estou fazendo há muito tempo já nesse par de moedas e todas essas entradas foi sem stop loss. Então, como que eu consegui fazer essas entradas aqui sem utilizar o stop loss e sem ameaçar a minha conta, né? Vocês podem ver que desde o dia 23 de dezembro eu estou fazendo entradas aqui no CAD-JPY. Tem algumas que estão abertas até hoje, mas eu já fiz outras aqui que já estão fechadas, todas na venda. E, no entanto, em nenhum momento eu ameacei minha conta. Então, primeiramente, eu vou falar para quem trabalha com análise gráfica, que não é o meu caso, que não é o que eu faço, que não é o que eu fiz nessas operações aqui. Mas como a maioria trabalha com análise gráfica, eu vou falar primeiro se é possível ou não você estar trabalhando aí sem stop loss. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que obedecer demais o seu gerenciamento de risco. Você tem que controlar a sua margem e o seu lote para você não entrar nas operações alavancado. Porque se você entrar muito alavancado, sua conta vai acabar logo a margem dela e você vai ficar preso e provavelmente vai quebrar a sua conta. Então a primeira coisa é você obedecer bastante o seu gerenciamento de risco, colocar sempre ali 1%, no máximo 2% em cada operação. Então, se você trabalha com análise gráfica, você tem que ter em mente que, por exemplo, eu trabalho com swing trade. Então, você pode ver que aqui são velas de 4 horas, né? Mas eu trabalho no H1 geralmente. Mas aqui eu coloquei para poder ter uma visão melhor do tempo que é grande, né? Então, você tem que saber que quanto maior o gráfico, né, quanto maior o time frame que você está, quanto mais você deixa o gráfico se movimentar, mais chance você tem de conseguir fazer funcionar a sua estratégia sem stop. Em gráficos pequenos, a volatilidade provavelmente vai te pegar. Mas você fazer análise gráfica e fazer as operações somente sem o stop loss é uma coisa extremamente perigosa e que quase que 100% das vezes vai dar errado, porque você sabe que a assertividade de qualquer estratégia gráfica geralmente fica ali na faixa dos 50%. Então, você fatalmente vai quebrar sua conta fazendo isso. Só que para quem trabalha com análise gráfica, existe uma possibilidade chamada hedge. Então, o hedge, existe várias maneiras de se fazer ele. Aqui eu vou explicar só a mais simples, a mais básica, que é a função de você não quebrar a sua conta, né? Então, vamos supor que você vai fazer uma entrada aqui nesse ponto, uma entrada de compra, né? Você vai fazer uma compra aqui nesse ponto do gráfico, você está achando que o gráfico vai subir. Porém, aí você colocou o seu stop, o seu take profit aqui em cima e você ia colocar o seu stop aqui embaixo, vamos supor, né? Então, o que vai acontecer? Para você trabalhar sem o seu stop loss aqui embaixo, nesse local onde você colocaria o stop loss, você vai colocar o que a gente coloca aqui, o que a gente chama aqui de uma ordem sell stop. O que essa ordem vai fazer? Então, vamos voltar aqui, que você está com a entrada aqui, nesse ponto, e você vai colocar o seu sell stop aqui embaixo, com o mesmo lote da sua ordem inicial. Quando o preço cair e chegar aqui onde era o seu stop loss, o Forex vai abrir uma ordem de venda com o mesmo lote da sua ordem de compra. Então, o lucro da ordem de venda vai anular o prejuízo da ordem de compra. E aqui você não perde mais. O que vai acontecer é isso. Você vai ficar livre do prejuízo.
você vai manter o valor que você estava perdendo igual ao do stop loss. Então, se o preço continuar descendo, você não vai perder a mais, você vai perder o mesmo que você estaria perdendo no stop loss, e aí vai te dar tempo de planejar o que você vai fazer, porque pode acontecer do preço voltar. Então, se o preço voltar, o que vai acontecer? Você vai ter a chance de fechar a sua ordem que você tinha colocado de sell stop aqui. E aí ele voltando, você tem a chance de ter lucro novamente aqui se o preço subir, né? Sua ordem estava aberta aqui, se ele voltar você fecha o sell stop e aí ela tem mantendo no lucro. Se o preço se manter aqui nessa área central, você vai acabar ficando preso nessa operação até tomar uma decisão melhor, né? Então esse é o pior dos casos. O pior dos casos é o preço ficar preso aqui no meio. Aí você vai ter que traçar sua estratégia novamente e ver o que você pode fazer. Então você tem essa opção aqui do hedging para o caso que você trabalha com análise gráfica, você pode fazer um hedging e aí então você bloqueia o seu stop loss, né? Você já ia perder mesmo aquele valor, então ele fica travado e você vai ter o tempo de decidir o que você vai fazer a partir dali. Se você espera o preço retornar, se você aumenta o lote da venda e tenta lucrar no outro sentido, ou se você vai fazer uma outra estratégia a partir daí. Então, para quem trabalha com análise gráfica, existe aí o hedging, que é a opção que você pode utilizar. Então, explicando novamente o meu caso, vocês podem ver, para quem está me acompanhando, sabe aqui que no EURUSD eu tenho feito a mesma coisa aqui do que no CAD JPY, a mesma situação, várias entradas e todas elas sem stop loss. Inclusive tem uma aqui, 2 entradas abertas ainda no CAD JPY e eu estou trabalhando aqui normalmente sem stop loss. Então, como que eu fiz isso? A primeira coisa é o mesmo princípio que eu falei anteriormente, seguindo o gerenciamento de risco, tendo uma margem grande, você precisa ter uma margem grande, trabalhando dentro do seu gerenciamento de risco para você não correr nenhum perigo de quebrar a sua conta. A segunda coisa é que eu trabalho com análise fundamentalista, então eu tenho muita confiança na minha análise. Então, mesmo o preço se movendo contrário à minha ordem, eu fiz a análise de que os fatores que me fizeram entrar nessa operação não modificaram. Então, eu acreditei na volta desse preço. E tenho acertado em todas as situações, são várias e várias operações aqui nesses 2 pares de moedas, todas lucrativas, todas com vitória e sempre utilizando a mesma estratégia. Por quê? Porque eu acredito que os fatores que me levaram a fazer essas entradas não mudaram. E outro fator também é que eu trabalho com swing trade, então o gráfico é muito grande, eu tenho bastante tempo, bastante paciência para aguardar o preço se movimentar e voltar para a região que eu acredito que ele vai voltar. Então, com a análise fundamentalista, você tendo conhecimento de por que o movimento está acontecendo no par de moeda, você tem muito mais confiança de aguardar o preço retornar e não entrar em desespero. E é dessa forma que eu trabalho no meu dia a dia. Quer dizer que eu nunca vou errar, não existe isso. Se eu perceber que os fatores do mercado estão mudando, eu posso utilizar aqui o hedging também, da mesma forma que eu expliquei para vocês. E aí eu vou manter as minhas operações seguras até o momento que eu traço uma nova estratégia, até o momento que eu vejo que uma nova informação chegou, uma nova direção, uma nova recomendação de algum banco central tenha chegado. Então, essa é a forma que eu trabalho. Eu ainda tenho o hedging como um backup, mas eu não me recordo, para ser sincero, da última vez que eu precisei de usar o hedging, mas existe essa opção. Lembrando que a estratégia de hedging também tem outras maneiras de ser feitas, que você vai, inclusive, ter lucro, né? Muita gente promete aí que é uma estratégia 100%, mas tem que ter muito cuidado, porque você precisa abrir muitas operações, tem que ter muita margem, muita atenção, mas para salva-vidas, né, salvaguarda, aqui em algumas situações ela é útil. Então, eu trabalho dessa forma, baseado na minha análise fundamentalista. Eu não preciso de stop, eu vou abrindo as minhas ordens aqui tranquilamente dentro do meu gerenciamento e aguardando o preço se movimentar, porque eu tenho convicção das coisas que estão acontecendo com as moedas, com os movimentos das moedas. Se por um acaso eu estiver errado, ou se por um acaso o cenário mudar, aí eu tenho a opção de utilizar o hedging para proteger minha conta e aguardar o melhor momento de traçar uma nova estratégia.
Se nada der certo dentro da sua estratégia, você ainda pode aceitar o stop. O que seria aceitar o stop utilizando o hedging? Seria fechar as duas operações. Você fecha as duas operações, você que tinha aberto a operação sua primeira aqui e abrir um hedging aqui, né, um sell stop aqui, se você fechar as duas, você vai ficar com esse stop aqui de prejuízo. Isso pode acontecer. Se você não vê mais saída para aquela operação, você pode utilizar de fechar as duas operações e você vai ter simplesmente aquele stop padrão que você teria, né? Mas a vantagem do hedge é essa, que você pode aguardar o mercado se movimentar. Se ele for embora aqui para baixo, você continua com o mesmo stop, e se em um determinado momento voltar, você ainda pode salvar essa entrada. Certo, pessoal? Então, para esse vídeo era só isso mesmo, mostrando aqui para vocês como que é o meu operacional. Lembrando que isso não é uma recomendação, né, do que você deve fazer durante as suas operações. Eu estou simplesmente mostrando como que é o meu dia a dia, né, e por que eu não utilizo stop. Porque para mim, com a estratégia que eu utilizo, não faz sentido eu utilizar stop, não faz sentido eu ter pressa, sendo que os movimentos políticos que ditam aqui os movimentos das moedas, eles não são tão rápidos, né? Eles são lentos. Então, muitas vezes eu tenho que aguardar mesmo um tempo maior, então não faz sentido eu tomar um stop, simplesmente porque houve uma volatilidade ali, ou houve algum acontecimento momentâneo, alguma coisa sazonal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like, os seus comentários, o que você achou. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até mais e boas operações para todos.